Você conseguiria continuar respirando normalmente se o seu próprio marido se levantasse diante de todos e dissesse que nunca te amou? Foi exatamente isso que aconteceu com Laura naquela noite. O salão estava cheio. Lustres enormes iluminavam o ambiente, mesas elegantes estavam organizadas por todo o espaço, e o som de conversas animadas misturava-se ao tilintar das taças. Aquela festa tinha sido planejada durante meses. Amigos, familiares e até parceiros de negócios estavam ali para celebrar os 15 anos de casamento de Laura e Eduardo. Laura havia cuidado de cada detalhe pessoalmente. As flores, a iluminação, o buffet, a música, tudo precisava ser perfeito. Aquela noite representava uma história de 15 anos construída com esforço, paciência e dedicação. Pelo menos era nisso que ela acreditava. Laura usava um vestido azul elegante que destacava sua postura tranquila. Seus cabelos estavam presos de forma delicada, e um sorriso discreto aparecia sempre que algum convidado se aproximava para cumprimentá-la. Muitos diziam a mesma coisa. 15 anos juntos, isso é admirável. Vocês são um exemplo de casal. Que venham mais 15 anos. Laura agradecia com gentileza. Ela realmente acreditava que aquele casamento tinha sido construído com amor. Até Eduardo pegar o microfone. No começo ninguém estranhou. Era natural que ele quisesse fazer um discurso. Eduardo sempre gostou de falar em público e chamar atenção em eventos importantes. Ele caminhou lentamente até o centro do salão, segurando uma taça em uma mão e o microfone na outra. A música diminuiu. As conversas foram parando. Laura olhou para ele com um sorriso orgulhoso. Ela imaginou que Eduardo faria uma declaração bonita para marcar aquele momento especial. Eduardo levantou a taça. Boa noite a todos. Algumas pessoas responderam com aplausos leves. Hoje estamos aqui para celebrar 15 anos de casamento. Mais aplausos. Eduardo olhou ao redor do salão, observando os convidados. Então continuou. 15 anos tentando acreditar que fiz a escolha certa. O sorriso de Laura diminuiu. Algumas pessoas também trocaram olhares confusos. Eduardo respirou fundo, como se estivesse cansado de esconder algo por muito tempo. Muitos aqui acreditam que eu tive sorte de casar com Laura. Ele fez uma pausa longa. O salão ficou completamente silencioso. Então ele disse algo que ninguém esperava ouvir. Mas a verdade é que eu nunca a amei. O silêncio que tomou conta do ambiente foi pesado. Ninguém se mexeu. Laura piscou lentamente. Por um segundo ela pensou que tinha ouvido errado. Mas Eduardo continuou. Eu sei que isso pode parecer cruel, mas alguém precisava dizer. Alguns convidados começaram a demonstrar desconforto. Uma mulher colocou a mão na boca. Um homem ao fundo balançou a cabeça, incrédulo. Laura sentiu o coração bater forte dentro do peito. Mas Eduardo ainda não tinha terminado. Laura sempre foi uma esposa perfeita para manter as aparências. Ele continuou. Organizada, educada, dedicada. Ele deu de ombros. Mas amor, isso nunca existiu. Cada palavra parecia atingir Laura como um golpe. 15 anos da vida dela estavam sendo reduzidos a nada, diante de todos. Então Eduardo virou o olhar para uma mesa próxima. Ali estava sentada uma jovem mulher. Ela parecia muito mais nova que Laura. Elegante, confiante. E naquele momento sorria discretamente. Eduardo apontou para ela. Porque a mulher que eu realmente amo está ali. Um murmúrio percorreu todo o salão. Algumas pessoas começaram a pegar o celular discretamente. Outras simplesmente ficaram paralisadas. Laura sentiu lágrimas escorrerem lentamente pelo rosto. Mas algo inesperado aconteceu. Ela não gritou. Ela não discutiu. Ela permaneceu ali, observando. Eduardo caminhou alguns passos em direção a ela. No rosto dele havia apenas arrogância. Nenhum arrependimento. Nenhuma vergonha. Então ele tirou algo do bolso. Um pequeno estojo. Ele abriu lentamente. Dentro havia um anel brilhante. Não era o anel de casamento deles. Era um anel novo. Eduardo levantou o anel para que todos vissem. Hoje eu decidi parar de fingir. O salão inteiro parecia prender a respiração. Hoje eu começo uma nova vida. Laura podia sentir centenas de olhares sobre ela. Mas naquele instante algo dentro dela mudou. Ela respirou fundo, ergueu lentamente o rosto e olhou diretamente para Eduardo. Nos olhos dela já não havia lágrimas. Laura então falou.
A voz dela era calma. Você tem certeza disso, Eduardo? Eduardo deu uma risada curta. Ele parecia absolutamente confiante, como se tivesse total controle da situação. Mas Laura continuou olhando para ele de uma maneira que fez alguns convidados perceberem que aquela história talvez não estivesse terminando da forma que todos imaginavam. E naquele instante, pela primeira vez naquela noite, Eduardo sentiu uma leve sensação de desconforto que ele ainda não conseguia explicar. O silêncio que tomou conta do salão parecia pesado demais para aquele lugar cheio de gente. Laura ainda estava parada no mesmo lugar, olhando diretamente para Eduardo. Algumas pessoas esperavam que ela começasse a chorar, que gritasse ou saísse correndo dali. Era o que qualquer pessoa faria depois de uma humilhação daquelas. Mas Laura não fez nada disso. Ela apenas observava. Eduardo percebeu que alguns convidados começaram a olhar para ele de forma diferente. Antes havia curiosidade e expectativa. Agora existia algo mais: desconforto. Mesmo assim, ele continuou confiante. Parece que alguém ficou sem palavras, disse ele, com um sorriso arrogante. Algumas pessoas deram risadas nervosas, mas a maioria permaneceu em silêncio. Laura respirou fundo. Sem palavras, ela repetiu calmamente. Eduardo deu um pequeno passo à frente. Vamos, Laura, não precisa fingir dignidade agora. Todo mundo aqui já entendeu a situação. A jovem mulher que estava sentada na mesa próxima continuava observando a cena. Ela parecia satisfeita, como se estivesse assistindo a algo que esperava havia muito tempo. Laura virou lentamente o rosto e olhou para aquela mulher. Os dois trocaram um olhar breve. Foi o suficiente para que algumas pessoas percebessem que havia algo estranho naquela situação. Laura voltou a olhar para Eduardo. Você disse que quer começar uma nova vida. Ela falou. Exatamente, respondeu Eduardo, erguendo o queixo. Finalmente. E decidiu fazer isso dessa forma. Eduardo deu de ombros. Às vezes a verdade precisa ser dita em voz alta. Alguns convidados começaram a cochichar entre si. A festa, que deveria ser uma celebração elegante, agora parecia mais um espetáculo constrangedor. Laura observou o anel que Eduardo ainda segurava. Então é isso, respondeu ele. Eduardo então virou o corpo novamente na direção da jovem mulher e fez um gesto para que ela se aproximasse. A mulher se levantou lentamente. Seus saltos ecoaram pelo salão enquanto ela caminhava até Eduardo. Algumas pessoas abriram espaço, ainda chocadas com o que estava acontecendo. Ela parou ao lado dele. Eduardo segurou a mão dela com confiança. Esta é a mulher com quem eu realmente quero passar o resto da minha vida, disse ele. O murmúrio entre os convidados aumentou. Laura observava tudo em silêncio. A jovem mulher então falou pela primeira vez. Eu sinto muito que tenha que ser assim, Laura, disse ela com um tom que não parecia nem um pouco sincero. Laura apenas inclinou levemente a cabeça. Sente mesmo. A mulher hesitou por um segundo. Eduardo então ergueu o anel novamente. Acho que já está claro para todos aqui, disse ele, que algumas histórias simplesmente chegam ao fim. Ele começou a se virar na direção da jovem mulher, como se estivesse prestes a fazer algo ainda mais chocante. Mas antes que pudesse continuar, Laura falou novamente. Eduardo. A voz dela fez com que ele parasse. Ele virou o rosto. Laura deu um passo à frente pela primeira vez desde que tudo começou. Os convidados ficaram ainda mais atentos. Você realmente acredita que essa noite vai terminar do jeito que você imaginou? Eduardo franziu levemente a testa. Eu não acredito, eu tenho certeza. Laura observou o salão por um momento. Algumas pessoas evitavam olhar para ela. Outras pareciam completamente intrigadas. Então ela disse algo que deixou várias pessoas confusas. Interessante. Eduardo cruzou os braços. O que exatamente você acha interessante? Laura voltou a olhar para ele. O fato de você ter escolhido exatamente esta noite. E o que tem de especial nesta noite? Laura não respondeu imediatamente. Ela apenas respirou fundo, como se estivesse pensando cuidadosamente nas próximas palavras. Eduardo começou a perder um pouco da paciência. Laura, se você tem algo para dizer, diga logo. Algumas pessoas assentiram discretamente. A tensão no salão aumentava a cada segundo. Laura então falou de forma calma. Você acabou de dizer para todos aqui que passou 15 anos fingindo. Exatamente. E que nunca me amou. Isso mesmo.
Laura fez uma pequena pausa. Então talvez você também devesse contar para todos aqui o resto da história. Eduardo franziu a testa novamente. Que resto da história? Laura manteve o olhar firme. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então um leve murmúrio começou a surgir entre os convidados novamente. Porque naquele momento, muitas pessoas começaram a perceber que Laura não parecia destruída. Ela parecia preparada. E isso começou a incomodar Eduardo de uma forma que ele ainda não conseguia explicar. Eduardo cruzou os braços, tentando manter a postura confiante. Mas a expressão de Laura começava a incomodá-lo. Ela não parecia derrotada. Muito pelo contrário. Havia uma tranquilidade no olhar dela que não combinava com a cena que acabara de acontecer. Que história é essa, Laura? Ele perguntou, tentando parecer impaciente. Alguns convidados se aproximaram discretamente. Ninguém queria perder o que parecia estar prestes a acontecer. Laura caminhou lentamente até uma das mesas próximas. Pegou uma taça de água, deu um pequeno gole e voltou a olhar para Eduardo. O gesto simples deixou todos ainda mais atentos. Ela não parecia desesperada. Parecia no controle. Você acabou de dizer que passou 15 anos fingindo, disse Laura. Já falei isso, respondeu Eduardo. Não vejo motivo para repetir. Mas talvez as pessoas aqui não saibam exatamente o que você estava fingindo. Um leve murmúrio percorreu o salão. A jovem mulher ao lado de Eduardo começou a demonstrar certo desconforto. Eduardo soltou uma risada curta. Laura, sinceramente, você está tentando transformar isso em um drama ainda maior. Laura inclinou levemente a cabeça. Não, eu só acho curioso que você tenha escolhido esta noite para falar sobre verdade. Eduardo franziu a testa. E o que isso quer dizer? Laura observou o salão por alguns segundos. Os convidados agora estavam completamente em silêncio. Quer dizer que talvez seja justo que todos conheçam a história inteira. Eduardo respirou fundo. Não existe história inteira. Existe apenas a verdade que eu acabei de contar. Laura deu um pequeno sorriso. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem sabia algo que o outro ainda não percebeu. Tem certeza? Eduardo começou a perder a paciência. Laura, você realmente acha que vai conseguir mudar o que acabou de acontecer? Não, respondeu ela calmamente. O que aconteceu aqui já foi bastante claro. Ela deu alguns passos pelo salão enquanto falava, observando as pessoas ao redor. Você decidiu me humilhar na frente de todos. Algumas pessoas abaixaram o olhar. Outras continuavam olhando fixamente para Eduardo. Laura continuou. Decidiu anunciar que nunca me amou. Eduardo levantou o queixo. Porque é verdade. Laura assentiu. Talvez seja. Essa resposta fez Eduardo franzir a testa novamente. Ele esperava resistência. Discussão, lágrimas. Mas Laura parecia apenas analisando tudo. Ela parou de caminhar e voltou a encará-lo. Mas existe uma parte da história que você esqueceu de mencionar. Eu não esqueci de nada. Esqueceu sim. O tom dela permaneceu calmo. Isso começou a incomodar Eduardo mais do que qualquer grito teria incomodado. A jovem mulher ao lado dele apertou levemente a mão dele. Eduardo, talvez seja melhor irmos embora. Ela murmurou. Eduardo ignorou. Laura, se você está tentando salvar sua dignidade, já é tarde. Laura olhou diretamente para ele. Eu não estou tentando salvar nada. Essa frase fez várias pessoas se entreolharem. Eduardo respirou fundo. Então qual é o seu problema? Laura demorou alguns segundos antes de responder. Meu problema? Ela balançou levemente a cabeça. Meu problema não é você dizer que nunca me amou. Eduardo soltou uma pequena risada. Ainda bem que pelo menos nisso concordamos. Laura continuou. Meu problema é que você acredita que tem controle sobre tudo o que está acontecendo aqui. O salão ficou completamente quieto novamente. Eduardo estreitou os olhos. E por que eu não teria? Laura olhou rapidamente para o fundo do salão. Aquele mesmo homem que observava tudo em silêncio ainda estava ali. Ele permanecia sentado, atento a cada palavra. Então Laura voltou a olhar para Eduardo. Por que você tomou uma decisão esta noite sem entender completamente as consequências? Eduardo abriu um sorriso irônico. Consequências? Sim. Laura deu mais um pequeno passo à frente. Agora os dois estavam a poucos metros de distância.
Você decidiu expor tudo diante de todos. Exatamente. Então acho justo que tudo seja realmente exposto. Alguns convidados começaram a cochichar novamente. A tensão no ambiente aumentava. Eduardo apertou o pequeno estojo com o anel nas mãos. Laura, isso já está ficando ridículo. Laura manteve o olhar firme. Talvez. Ela fez uma pequena pausa. Mas tem uma coisa que você deveria saber antes de continuar com esse espetáculo. Eduardo não respondeu. Laura então falou com a mesma calma que vinha mantendo desde o início. Nem tudo nessa história é como você pensa. Algumas pessoas prenderam a respiração, porque naquele momento começou a surgir uma sensação estranha no salão. A sensação de que aquela humilhação pública talvez estivesse prestes a se transformar em algo completamente diferente. E Eduardo ainda não tinha percebido isso. O desconforto começou a se espalhar pelo salão como uma corrente invisível. Eduardo percebeu. Até poucos minutos atrás, todos estavam olhando para Laura com pena. Agora os olhares começavam a se dividir entre os dois. Ele não gostou disso. Laura, você está tentando criar um mistério onde não existe nada, disse ele, tentando recuperar o controle da situação. Mas a forma como Laura o observava parecia desmontar cada palavra dele. Ela não demonstrava nervosismo, nem pressa, apenas certeza. Engraçado você falar de mistério, respondeu ela. Eduardo soltou um suspiro irritado. Então fala logo o que você quer falar. Laura não respondeu imediatamente. Ela caminhou lentamente até uma das mesas onde alguns convidados estavam sentados. Pegou um pequeno guardanapo e limpou discretamente uma lágrima que ainda estava em seu rosto. Não era um gesto de fraqueza. Parecia mais alguém organizando os próprios pensamentos. Quando voltou a olhar para Eduardo, sua voz estava ainda mais firme. Você disse que passou 15 anos fingindo. Sim, disse que nunca me amou. Já deixei isso bem claro. Laura assentiu lentamente. Então talvez você possa explicar uma coisa. Eduardo franziu a testa. Explicar o quê? Laura inclinou levemente a cabeça. Por que ficou 15 anos? A pergunta caiu no salão como uma pedra em água calma. Algumas pessoas trocaram olhares. Era uma pergunta simples, mas ninguém parecia ter pensado nela ainda. Eduardo demorou alguns segundos para responder. Isso é óbvio, disse ele finalmente. Era conveniente. Laura ergueu uma sobrancelha. Conveniente? Sim. Ele gesticulou ao redor do salão. Uma esposa respeitada, uma vida estável, uma imagem perfeita para os negócios. Laura respirou fundo. Então você ficou comigo por interesse. Exatamente. Laura assentiu novamente. Isso esclarece bastante coisa. Eduardo abriu um sorriso irônico. Que bom que pelo menos você está começando a entender. Mas Laura continuou olhando para ele como se ainda estivesse analisando algo. Só que tem um detalhe curioso nisso tudo. Eduardo cruzou os braços. Lá vem você de novo. Laura ignorou o tom dele. Se tudo era apenas interesse, ela fez uma pequena pausa. Então por que você nunca quis se divorciar? Essa pergunta fez algumas pessoas no salão se mexerem nas cadeiras. Eduardo hesitou. Foi rápido, quase imperceptível. Mas Laura percebeu. Isso não tem importância, respondeu ele. Tem sim. Laura deu mais um passo à frente. 15 anos é muito tempo para alguém que nunca sentiu nada. Eduardo começou a demonstrar irritação. Eu já expliquei. Era conveniente. Conveniente o suficiente para permanecer todo esse tempo. O murmúrio entre os convidados voltou. A jovem mulher ao lado de Eduardo começou a parecer menos confortável. Ela olhou para ele como se também estivesse esperando uma resposta melhor. Eduardo percebeu aquilo. Laura, você está tentando distorcer as coisas. Não, ela falou com absoluta calma. Estou apenas fazendo perguntas simples. Eduardo apertou o maxilar. Você está tentando transformar isso em algum tipo de armadilha. Laura não respondeu imediatamente. Ela apenas observou o rosto dele por alguns segundos. Então falou algo que fez algumas pessoas prenderem a respiração. Eduardo, você sempre foi péssimo mentindo. A frase caiu no silêncio como uma lâmina. Eduardo deu uma risada forçada. Agora você está delirando. Laura continuou. Durante anos eu observei cada detalhe. Ela fez um gesto discreto com a mão.
Pequenas coisas que você achava que ninguém percebia. Eduardo estreitou os olhos. E o que exatamente você acha que percebeu? Laura olhou ao redor do salão novamente. Os convidados estavam completamente atentos. Então ela respondeu: que você não está contando toda a verdade. Eduardo respirou fundo. Não existe mais nada para contar. Laura manteve o olhar firme. Existe sim. Ele balançou a cabeça. Isso já está ficando ridículo. Laura deu mais um pequeno passo à frente. Agora os dois estavam próximos o suficiente para que todos percebessem a tensão entre eles. Você decidiu expor tudo esta noite, disse ela. Exatamente. Então vamos expor tudo. Eduardo estreitou os olhos novamente. O que exatamente você quer dizer com isso? Laura fez uma pequena pausa. Seu olhar se moveu novamente para o fundo do salão. Aquele homem que observava tudo em silêncio ainda estava sentado ali. Quando Laura voltou a falar, sua voz estava ainda mais firme. Antes de você continuar com esse espetáculo, ela olhou diretamente para Eduardo. Acho que você deveria saber que algumas pessoas nesta sala já conhecem uma parte da verdade. O coração de Eduardo bateu um pouco mais forte naquele instante. E pela primeira vez naquela noite, ele começou a perceber que talvez não estivesse tão no controle quanto imaginava. A frase de Laura pairou no ar por alguns segundos. Algumas pessoas nesta sala já conhecem uma parte da verdade. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Eduardo manteve o olhar fixo nela, tentando entender se aquilo era apenas uma tentativa de confundi-lo ou se realmente havia algo acontecendo que ele não sabia. Que verdade, Laura? Perguntou ele, com um sorriso que já não parecia tão seguro. Laura não respondeu imediatamente. Ela caminhou devagar pelo salão, passando entre as mesas, enquanto dezenas de olhares a seguiam em silêncio. O som de seus passos no piso elegante ecoava de maneira estranhamente clara. Quando parou novamente, ela estava de frente para os convidados. Eduardo sempre gostou de falar sobre aparência, disse ela calmamente, aparência de casamento perfeito, aparência de sucesso, aparência de controle. Algumas pessoas trocaram olhares discretos. Eduardo tentou interromper. Laura, isso já está, mas existe uma diferença enorme. Ela continuou entre manter uma aparência e realmente entender o que está acontecendo ao seu redor. Eduardo apertou os lábios. Ele começava a sentir algo que não havia sentido até então naquela noite. Incerteza. A jovem mulher ao lado dele olhou para Laura com um certo nervosismo. Eduardo, ela sussurrou, talvez isso esteja indo longe demais. Eduardo ignorou. Laura, se você tem algo para dizer, diga logo. Laura virou lentamente o rosto para ele. Você tem certeza de que quer isso? Claro que tenho. Laura observou o anel ainda na mão dele. Interessante. Eduardo começou a perder a paciência. O que é interessante? Laura respondeu com tranquilidade. O fato de você estar tão seguro, mesmo sem perceber algumas coisas muito óbvias. Eduardo deu uma risada curta. Laura, você realmente acha que vai conseguir virar essa situação contra mim? Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, olhou novamente para o fundo do salão. O homem que estava sentado ali continuava observando tudo com atenção. Laura então voltou a falar. Você disse que passou 15 anos fingindo. Sim, disse que ficou comigo apenas por conveniência. Exatamente. Laura assentiu devagar. Então você deve se lembrar de como tudo começou. Eduardo franziu a testa. O que isso tem a ver com alguma coisa? Tem tudo a ver. Laura deu alguns passos na direção dele. 15 anos atrás, você não tinha nada. Algumas pessoas no salão começaram a demonstrar surpresa. Eduardo imediatamente respondeu. Eu construí tudo o que tenho hoje. Laura inclinou levemente a cabeça. Construiu? A palavra saiu com uma calma que incomodou ainda mais. Eduardo sentiu o olhar de várias pessoas sobre ele. Claro que construí. Laura manteve o olhar firme. Sozinho, ele não respondeu imediatamente. Foi apenas um segundo de silêncio. Mas naquele ambiente carregado, aquele segundo pareceu muito mais longo. Laura continuou. Porque eu me lembro muito bem de como as coisas eram naquela época. Alguns convidados começaram a cochichar novamente. Eduardo tentou recuperar o controle. Laura, isso não muda absolutamente nada. Talvez não para você. Ela fez uma pequena pausa.
mas pode mudar para muitas outras pessoas. Eduardo estreitou os olhos. Você está tentando insinuar o quê? Laura olhou ao redor do salão mais uma vez. Vários convidados agora pareciam completamente envolvidos na história. Eu não estou insinuando nada. Ela voltou a encará-lo. Estou apenas lembrando fatos. Eduardo cruzou os braços. Então fala logo. Laura respirou fundo. Quando nos conhecemos, você estava falido. Um murmúrio percorreu o salão. Eduardo respondeu rapidamente. Isso foi há muito tempo. Foi. Laura assentiu. E naquela época você precisava de ajuda. Eduardo começou a ficar visivelmente irritado. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento. Verdade. Laura manteve a calma. E eu ajudei você. Algumas pessoas começaram a olhar para Eduardo com curiosidade. A jovem mulher ao lado dele agora parecia claramente desconfortável. Eduardo levantou a voz levemente. Laura, você está tentando reescrever a história. Laura balançou a cabeça devagar. Não, ela deu mais um passo à frente. Estou apenas lembrando como a história realmente começou. O silêncio no salão voltou a ficar pesado. Laura então disse algo que fez várias pessoas prenderem a respiração. Porque sem mim, ela fez uma pausa. E terminou a frase olhando diretamente nos olhos de Eduardo. Você nunca teria construído nada do que tem hoje. A última frase de Laura caiu no salão como um trovão silencioso. Sem mim, você nunca teria construído nada do que tem hoje. Durante alguns segundos, ninguém disse nada. Era possível sentir a tensão no ar. Eduardo tentou manter a postura firme, mas o olhar dele já não tinha a mesma segurança de antes. Algumas pessoas no salão começaram a se entreolhar, tentando lembrar dos primeiros anos da história daquele casal. Isso é ridículo, disse ele, tentando rir. Você quer levar crédito pelo meu trabalho agora. Laura não reagiu à provocação. Ela apenas observou o rosto dele com calma. Não estou levando crédito por nada, respondeu ela. Só estou lembrando fatos. Eduardo apertou os lábios. Fatos. Você quer falar de fatos? Ele deu um passo à frente. Fato número 1. Quem construiu aquela empresa fui eu. Laura inclinou levemente a cabeça. Foi. A simples pergunta fez alguns convidados trocarem olhares. Eduardo percebeu. Claro que fui eu, respondeu com firmeza. Eu trabalhei dia e noite. Laura assentiu lentamente. Sim, você trabalhou. Ela fez uma pequena pausa. Mas não estava sozinho. Eduardo começou a sentir o estômago apertar. Laura, isso já está ficando patético. Mas Laura continuou. Lembra do primeiro escritório? Eduardo não respondeu. Laura prosseguiu. Um espaço pequeno, no segundo andar de um prédio antigo. Alguns convidados pareciam realmente interessados agora. Lembro de você chegando em casa completamente desesperado, continuou Laura, dizendo que os bancos tinham recusado seu pedido de empréstimo. Eduardo respirou fundo. Isso não prova nada. Laura olhou diretamente para ele. Você está certo. Ela deu mais um pequeno passo à frente. O que prova alguma coisa são documentos. O silêncio no salão ficou ainda mais pesado. Eduardo franziu a testa. Que documentos? Laura não respondeu imediatamente. Ela apenas observou a reação dele. A jovem mulher ao lado de Eduardo agora parecia visivelmente nervosa. Eduardo, ela murmurou. O que ela está falando? Ele não respondeu. Laura então continuou. 15 anos atrás, quando você precisava começar a empresa, alguém precisou confiar em você. Eduardo tentou recuperar o controle. Muitas pessoas confiaram em mim. Laura balançou a cabeça lentamente. Não, ela manteve o olhar firme. Só uma. Algumas pessoas no salão começaram a prender a respiração. Laura continuou. Porque foi apenas uma pessoa que colocou dinheiro de verdade naquele projeto. Eduardo ficou completamente imóvel por um segundo. Um detalhe pequeno. Mas Laura percebeu. Ela sempre percebeu. Você lembra disso, Eduardo? Perguntou ela com calma. Ele tentou responder rapidamente. Foi um investimento familiar. Laura sorriu levemente. Não era um sorriso de deboche. Era um sorriso de certeza. Foi mesmo? Eduardo não respondeu. Alguns convidados começaram a cochichar novamente. A jovem mulher ao lado dele apertou o braço dele. Eduardo, que história é essa? Ele puxou o braço discretamente. Laura continuou falando.
15 anos atrás, quando ninguém acreditava no seu projeto, ela fez uma pequena pausa. Eu acreditei. Eduardo tentou interromper. Laura, mas ela continuou. Não apenas acreditei. Agora o salão inteiro estava em silêncio absoluto. Eu investi. Essa palavra pareceu atravessar o ambiente. Algumas pessoas abriram os olhos, surpresas. Eduardo ficou completamente imóvel. Laura continuou. Não foi um pequeno apoio. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Foi todo o dinheiro que eu tinha. O murmúrio no salão aumentou. Laura manteve a voz calma. A empresa que você diz ter construído sozinho começou com um investimento feito por mim. Eduardo finalmente falou novamente. Isso não significa nada, mas a forma como ele disse aquilo já não parecia convincente. Laura respondeu com tranquilidade. Significa bastante coisa. Ela fez uma pequena pausa, principalmente quando esse investimento foi feito com documentos assinados. O silêncio voltou a dominar o salão. Eduardo sentiu o coração bater mais forte. Ele não esperava que aquela história chegasse naquele ponto. Laura então disse algo que mudou completamente a expressão de várias pessoas presentes. Documentos que ainda existem. Alguns convidados começaram a olhar diretamente para Eduardo agora, não mais para Laura. E naquele momento, pela primeira vez naquela noite, Eduardo começou a perceber que talvez tivesse cometido um erro enorme ao transformar aquela festa em um espetáculo público. O salão inteiro parecia ter mudado de lado em poucos minutos. Antes, Laura era vista como a esposa humilhada. Agora, todos olhavam para Eduardo como se estivessem esperando uma explicação. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Isso não muda nada, disse finalmente, tentando manter a voz firme. Mas o tom já não tinha a mesma confiança de antes. Laura percebeu. Não muda nada, perguntou ela. Eduardo ergueu o queixo. Não, foi apenas um investimento antigo. A empresa cresceu por causa do meu trabalho. Laura assentiu lentamente. É verdade, você trabalhou. Ela deu alguns passos pelo salão enquanto falava, mantendo todos atentos. Mas existe uma diferença entre trabalhar em algo e ser dono daquilo. Essa frase fez várias pessoas trocarem olhares novamente. Eduardo apertou o maxilar. Laura, você está exagerando. Ela parou de caminhar. Estou, Eduardo respondeu rapidamente. Claro que está. Laura olhou diretamente para ele. Então talvez seja melhor esclarecer isso agora. Eduardo franziu a testa. Esclarecer o quê? Laura respirou fundo. Quem realmente é dono da empresa? O murmúrio percorreu o salão. A jovem mulher ao lado de Eduardo arregalou os olhos. Eduardo, ela sussurrou. Do que ela está falando? Ele não respondeu. Laura continuou. 15 anos atrás, quando você precisava começar tudo, ela olhou ao redor do salão. Eu não apenas investi dinheiro. Alguns convidados começaram a se inclinar para frente nas cadeiras. Eu assinei documentos. Eduardo sentiu o coração acelerar. Laura, chega. Mas ela continuou. Documentos que garantiam participação na empresa. O silêncio ficou ainda mais pesado. Laura falou com clareza. 50%. Algumas pessoas literalmente prenderam a respiração. Eduardo respondeu rapidamente. Isso foi no começo. Depois tudo mudou. Laura manteve o olhar firme. Mudou? Claro. Quando? Eduardo hesitou. Foi apenas um instante. Mas agora todos estavam atentos o suficiente para perceber. Laura deu um pequeno sorriso. Engraçado. Eduardo tentou reagir. Laura, você está confundindo as coisas. Não estou. Ela cruzou os braços calmamente. Porque eu li cada documento antes de assinar. Eduardo sentiu um peso estranho no peito. A jovem mulher ao lado dele agora parecia claramente preocupada. Eduardo, isso é verdade. Ele respondeu rápido demais. Claro que não. Mas algumas pessoas no salão já começavam a parecer desconfiadas. Laura continuou. Durante anos eu nunca me preocupei com isso. Ela caminhou lentamente até uma das mesas. Eu confiava em você. O tom dela não tinha raiva, apenas sinceridade. A empresa cresceu, os negócios prosperaram e eu simplesmente deixei você cuidar de tudo. Eduardo tentou recuperar o controle. Porque você nunca se interessou pelos negócios. Laura assentiu. É verdade. Ela voltou a olhar para ele.
Eu estava ocupada demais acreditando no nosso casamento. Algumas pessoas abaixaram o olhar. Eduardo ficou em silêncio. Laura continuou. Mas você decidiu transformar esta noite em um espetáculo. Ela deu mais um passo na direção dele. Então achei justo que algumas informações também aparecessem. Eduardo apertou o pequeno estojo do anel com força. Isso não muda nada, disse ele novamente, embora sua voz já estivesse diferente. Laura respondeu calmamente. Talvez não para você. Ela fez uma pequena pausa. Mas para outras pessoas pode mudar bastante coisa. Eduardo estreitou os olhos. Que outras pessoas? Laura olhou rapidamente para o fundo do salão. O homem que observava tudo desde o início ainda estava sentado ali. Ele parecia completamente atento. Então Laura voltou a encarar Eduardo. Pessoas que entendem muito bem de contratos. Eduardo sentiu um frio percorrer a espinha. A jovem mulher ao lado dele começou a demonstrar ansiedade. Eduardo, quem é aquele homem? Eduardo olhou rapidamente para o fundo do salão. Quando viu o homem sentado ali, sua expressão mudou pela primeira vez naquela noite, porque ele reconheceu exatamente quem estava observando tudo em silêncio. E naquele momento, Eduardo percebeu que a situação podia ser muito mais séria do que imaginava. Eduardo ficou alguns segundos olhando para o fundo do salão. O homem ainda estava sentado na mesma mesa, observando tudo em silêncio. Ele não parecia impressionado, nem surpreso, apenas atento. Isso foi o suficiente para fazer o coração de Eduardo acelerar. Ele reconhecia aquele rosto e sabia muito bem o que aquilo significava. Laura, disse ele, tentando manter a calma, o que ele está fazendo aqui? Algumas pessoas no salão olharam imediatamente para o homem. Laura seguiu o olhar de Eduardo, como se apenas naquele momento estivesse lembrando da presença dele. Ah, você finalmente percebeu. Eduardo apertou os lábios. Responde à pergunta. Laura cruzou os braços. Ele é um convidado. Convidado para quê? Laura respondeu com naturalidade. Para a festa. Eduardo respirou fundo. Você sabe muito bem que ele não veio aqui apenas para isso. Laura deu um pequeno sorriso. Talvez. A jovem mulher ao lado de Eduardo começou a parecer confusa. Eduardo, quem é aquele homem? Eduardo não respondeu imediatamente. Ele continuava olhando para o fundo do salão. O homem então se levantou calmamente da cadeira. O movimento chamou ainda mais a atenção dos convidados. Ele começou a caminhar lentamente na direção do centro do salão. Seus passos eram tranquilos, seguros, como alguém que não tinha pressa. Quando finalmente parou a alguns metros de Laura e Eduardo, várias pessoas começaram a sussurrar. Ele era um homem de aparência séria, vestindo um terno escuro elegante. Laura então falou. Acho que seria educado apresentar. Ela virou ligeiramente o corpo para os convidados. Este é o Dr. Henrique Carvalho. Algumas pessoas no salão reagiram imediatamente. O nome era conhecido, muito conhecido. Henrique Carvalho era um dos advogados empresariais mais respeitados da região, especialista em disputas societárias. Eduardo sentiu um peso no estômago. A jovem mulher ao lado dele arregalou os olhos. Advogado? Laura assentiu. Sim. Henrique cumprimentou Laura com um leve aceno de cabeça. Depois olhou para Eduardo. Boa noite. A voz dele era calma, controlada. Eduardo tentou manter a postura firme. Não sabia que esta festa também tinha virado uma reunião jurídica. Henrique respondeu de forma simples. Eu também não imaginava que presenciaria um anúncio tão dramático. Algumas pessoas no salão soltaram pequenas risadas nervosas. Eduardo apertou o maxilar. Isso não tem nada a ver com você. Henrique olhou rapidamente para Laura. Depois voltou a olhar para Eduardo. Talvez tenha. Eduardo cruzou os braços. Não vejo como. Henrique manteve a mesma calma. Porque fui convidado para revisar alguns documentos antigos. O silêncio no salão voltou com força. Eduardo sentiu o coração bater mais rápido. Que documentos? Henrique respondeu sem pressa. Documentos relacionados à fundação da empresa. Algumas pessoas começaram a se aproximar discretamente para ouvir melhor. Laura permaneceu em silêncio, observando. Henrique continuou. Contratos assinados 15 anos atrás. Eduardo respondeu imediatamente. Isso não prova nada. Henrique inclinou levemente a cabeça. Talvez.
Ele colocou a mão dentro do paletó e retirou uma pasta fina de couro. O gesto fez várias pessoas prenderem a respiração. Mas contratos costumam ser bastante claros. Eduardo tentou manter o controle. Esses documentos já foram resolvidos há muito tempo. Henrique abriu a pasta lentamente. Curiosamente, não foram. O salão inteiro estava completamente em silêncio agora. Ele retirou algumas folhas organizadas. O contrato original estabelece algo muito específico. Eduardo apertou as mãos. Laura está tentando criar uma confusão desnecessária. Henrique respondeu com a mesma serenidade. Não parece ser o caso. Ele ergueu um dos documentos. Segundo este contrato, ele fez uma pequena pausa e continuou. Laura possui 50% da empresa. Um murmúrio forte percorreu o salão. Eduardo respondeu imediatamente. Isso era apenas no início. Henrique virou outra página. Não existe nenhum documento posterior que altere essa participação. O silêncio que se seguiu pareceu congelar o ambiente. A jovem mulher ao lado de Eduardo olhou para ele completamente surpresa. Eduardo, isso é verdade. Ele não respondeu. Henrique então completou calmamente. Na prática, ele olhou diretamente para Eduardo. Isso significa que metade da empresa não pertence a você. O salão inteiro mergulhou em um silêncio tão profundo que parecia impossível alguém respirar. A frase do advogado ainda ecoava no ar. Metade da empresa não pertence a você. Durante anos, Eduardo havia sido conhecido como o dono absoluto daquele império empresarial. Todos ali sabiam disso. Muitos dos convidados presentes tinham negócios com ele ou dependiam diretamente da empresa. E agora aquela certeza começava a desmoronar diante de todos. Eduardo tentou reagir rapidamente. Isso é absurdo, disse ele, tentando controlar o tom de voz. Henrique permaneceu completamente tranquilo. Não parece ser. Eduardo deu um passo à frente. Esses documentos são antigos. Sim, respondeu Henrique, mas continuam válidos. Alguns convidados começaram a murmurar novamente. Laura observava tudo em silêncio. Ela não parecia surpresa, nem nervosa, apenas atenta. Eduardo respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. Mesmo que isso fosse verdade, disse ele, não mudaria nada. Henrique levantou levemente as sobrancelhas. Não, Eduardo ergueu o queixo. A empresa cresceu, mudou, evoluiu. Existem novos contratos, novos investidores. Henrique respondeu com a mesma calma. Nenhum deles altera a participação original registrada. Eduardo apertou o maxilar. A jovem mulher ao lado dele olhava de um para o outro, claramente perdida. Eduardo, você nunca mencionou isso. Ele ignorou completamente o comentário. Laura está tentando criar um espetáculo. Henrique fechou a pasta com cuidado. O espetáculo, ao que parece, começou antes da minha chegada. Algumas pessoas no salão soltaram risadas discretas. Eduardo lançou um olhar irritado ao redor. Laura então falou novamente. Engraçado. Todos voltaram a olhar para ela. Durante anos você gostou de repetir que construiu tudo sozinho. Eduardo respondeu rapidamente. Porque foi isso que aconteceu. Laura balançou a cabeça devagar. Não exatamente. Ela caminhou alguns passos pelo salão, passando entre os convidados. Eu nunca me preocupei em aparecer. Ela parou e olhou novamente para Eduardo. Nunca me preocupei em explicar para as pessoas qual foi o meu papel no começo de tudo. Eduardo respondeu com sarcasmo. Porque esse papel não existiu. Laura apenas sorriu de leve. Existe uma diferença enorme entre não falar sobre algo e esse algo não existir. Algumas pessoas assentiram discretamente. Henrique permaneceu em silêncio, observando. Laura continuou. Eu investi tudo que tinha naquela época. Ela olhou diretamente para Eduardo. Não apenas dinheiro. Eduardo franziu a testa. O que mais? Laura respondeu calmamente. Tempo. Ela continuou caminhando devagar. Energia. Confiança. O salão permanecia completamente atento. Durante anos, eu vi você crescer profissionalmente. Ela fez uma pequena pausa, enquanto acreditava que estávamos construindo algo juntos. Eduardo tentou reagir. Você está dramatizando. Laura olhou diretamente para ele. Não, ela respirou fundo. Eu só estou lembrando como tudo realmente aconteceu.
A jovem mulher ao lado de Eduardo começou a parecer cada vez mais desconfortável. Eduardo, você disse que o casamento de vocês era apenas aparência. Ele respondeu rápido demais. E era? Laura ergueu levemente as sobrancelhas. Era mesmo? Eduardo manteve o olhar firme. Claro, Laura então disse algo que fez várias pessoas prenderem a respiração. Então talvez você também devesse contar para todos aqui porque nunca assinou os papéis de separação. Eduardo ficou completamente imóvel. Alguns convidados trocaram olhares imediatamente. Henrique também pareceu interessado pela pergunta. Papéis de separação? Perguntou alguém no fundo do salão. Laura continuou olhando para Eduardo. Eu pedi o divórcio 2 vezes. Um murmúrio percorreu o ambiente. Eduardo não respondeu. Laura deu mais um passo à frente. 2 vezes. Ela manteve o olhar firme. E nas 2 vezes você recusou. O silêncio voltou a dominar o salão. A jovem mulher ao lado dele olhou surpresa. Eduardo, isso é verdade? Ele permaneceu calado. Laura então terminou com uma frase calma. Então talvez seja hora de você explicar para todos aqui. Ela fez uma pequena pausa. Por que um homem que nunca amou a esposa se recusou a se divorciar dela? A pergunta de Laura ficou suspensa no ar como uma lâmina invisível. Por que um homem que nunca amou a esposa se recusou a se divorciar dela? O silêncio que tomou conta do salão parecia ainda mais pesado do que antes. Todos estavam olhando para Eduardo. Alguns com curiosidade, outros com desconfiança. A jovem mulher ao lado dele parecia completamente perdida. Eduardo, responde, ela disse, quase em um sussurro. Mas ele continuava imóvel. Pela primeira vez naquela noite, parecia não saber exatamente o que dizer. Laura manteve o olhar firme. Você pode responder, disse ela calmamente. Afinal, foi você quem decidiu transformar esta noite em um espetáculo público. Eduardo respirou fundo. Isso não tem importância. Laura inclinou levemente a cabeça. Não tem? Não. Ele tentou recuperar a postura confiante. Um divórcio naquele momento não era conveniente. Algumas pessoas no salão franziram a testa. Laura perguntou, não era conveniente para quem? Eduardo respondeu rapidamente. Para mim. Laura assentiu. Interessante. Ela deu alguns passos lentos pelo salão enquanto falava. Porque quando eu pedi o divórcio pela primeira vez, ela olhou diretamente para ele. Sua empresa ainda estava começando. Alguns convidados trocaram olhares. Eduardo permaneceu em silêncio. Laura continuou. E quando pedi pela segunda vez, ela fez uma pequena pausa. Sua empresa já estava crescendo muito rápido. Henrique, o advogado, observava tudo com atenção. Laura então falou algo que fez várias pessoas se inclinarem para frente nas cadeiras. Naquele momento, um divórcio teria revelado algo importante. Eduardo estreitou os olhos. Você está inventando teorias. Laura respondeu com calma. Não. Ela respirou fundo. Estou falando sobre divisão patrimonial. O murmúrio percorreu o salão. A jovem mulher ao lado de Eduardo arregalou os olhos. Espera, você quer dizer que... Laura terminou a frase. Sim. Ela voltou a olhar para Eduardo. Se tivéssemos nos divorciado naquela época, ela fez uma pequena pausa. Metade da empresa teria sido legalmente reconhecida como minha. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Eduardo tentou responder rapidamente. Isso não faz sentido. Henrique então falou pela primeira vez desde a pergunta. Na verdade, faz bastante sentido. Eduardo virou o rosto para ele. Você não foi convidado para dar opinião. Henrique respondeu calmamente. Estou apenas observando fatos jurídicos. Ele fez um pequeno gesto com a pasta que segurava. O contrato original dá a Laura 50% da participação. Algumas pessoas começaram a murmurar novamente. Laura continuou. Você sabia disso desde o início. Eduardo apertou os punhos. Não muda nada. Laura olhou diretamente para ele. Muda sim. Ela deu um pequeno passo à frente, porque enquanto você dizia para todos que construiu tudo sozinho, ela fez uma pausa. Você sabia que metade de tudo aquilo não era realmente seu. A jovem mulher ao lado dele parecia cada vez mais chocada. Eduardo, você me disse que era o único dono da empresa. Ele não respondeu. Laura então falou algo que fez várias pessoas prenderem a respiração.
E é por isso que você nunca quis o divórcio. Eduardo finalmente reagiu. Isso é ridículo. Laura manteve a calma. Não, ela cruzou os braços. Era simples. Ela começou a explicar lentamente. Enquanto estivéssemos casados, você continuaria controlando tudo. Eduardo tentou interromper. Laura, mas ela continuou. Mas se o casamento acabasse oficialmente, ela olhou diretamente nos olhos dele. Você teria que dividir tudo. O salão inteiro parecia hipnotizado pela conversa. Eduardo respirou fundo. Isso é apenas uma interpretação. Henrique respondeu tranquilamente. Uma interpretação bastante plausível. Eduardo lançou um olhar furioso para ele. Laura então disse algo que mudou completamente a atmosfera no salão. Mas isso não é nem a parte mais interessante. Eduardo franziu a testa. O que você quer dizer? Laura fez uma pequena pausa. Porque existe algo que você ainda não percebeu. Algumas pessoas prenderam a respiração novamente. Laura manteve o olhar firme. Hoje você decidiu me humilhar diante de todos. Ela respirou fundo. E acabou revelando algo que pode mudar tudo. Eduardo sentiu um frio subir pela espinha. O que exatamente? Laura respondeu com absoluta calma. Que nosso casamento acabou. E naquele instante, várias pessoas começaram a perceber que aquela frase poderia ter consequências muito maiores do que Eduardo imaginava. As palavras de Laura ecoaram no salão. Que nosso casamento acabou. Durante alguns segundos ninguém se moveu. A frase parecia simples, mas todos ali começaram a perceber o peso que ela carregava. Eduardo foi o primeiro a reagir. Isso não muda absolutamente nada, disse ele, tentando parecer seguro. Mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Laura observou a reação dele com calma. Muda sim. Eduardo cruzou os braços. Nosso casamento já estava acabado muito antes desta noite. Laura assentiu lentamente. Talvez para você. Ela fez uma pequena pausa, mas agora acabou oficialmente. Alguns convidados começaram a entender o que ela estava insinuando. Henrique também parecia acompanhar cada palavra com atenção. Eduardo soltou uma risada nervosa. Laura, você realmente acha que essa cena toda vai mudar alguma coisa na minha vida? Laura inclinou levemente a cabeça. Não fui eu que criei esta cena. Ela olhou rapidamente ao redor do salão. Foi você. Algumas pessoas abaixaram o olhar. Eduardo apertou o maxilar. Então qual é exatamente o seu plano agora? Laura respirou fundo. Plano? Ela deu alguns passos lentos pelo salão. Durante 15 anos eu nunca pensei em planos contra você. Ela parou e voltou a encará-lo. Eu acreditava que estávamos do mesmo lado. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Eduardo respondeu com sarcasmo. Isso foi ingenuidade sua. Laura assentiu. Talvez tenha sido. Ela então continuou. Mas ingenuidade não significa falta de inteligência. Essa frase fez algumas pessoas se entreolharem. Eduardo estreitou os olhos. O que você quer dizer com isso? Laura respondeu com tranquilidade. Quero dizer que você passou anos acreditando que eu não entendia o que estava acontecendo. Ela cruzou os braços. Mas eu sempre soube mais do que você imaginava. Eduardo tentou manter o controle. Você está tentando me intimidar. Laura balançou a cabeça. Não. Ela olhou rapidamente para Henrique. Estou apenas sendo prática. Henrique deu um pequeno passo à frente. Eduardo imediatamente reagiu. Isso já está passando dos limites. Henrique respondeu calmamente. Na verdade, estamos apenas falando sobre consequências legais. Algumas pessoas começaram a murmurar novamente. Laura continuou. Eduardo, você acabou de anunciar diante de dezenas de testemunhas que nunca me amou e que quer começar uma nova vida. Eduardo respondeu rapidamente. E daí? Laura manteve o olhar firme. Isso deixa algo muito claro. O que? Laura respirou fundo. Que não existe mais nenhuma intenção de manter este casamento. Henrique então falou. E quando isso acontece publicamente, pode ser considerado um reconhecimento formal da separação. Eduardo virou o rosto para ele. Você está brincando. Henrique respondeu com serenidade. Não. O salão inteiro parecia acompanhar aquela conversa como se fosse uma cena de filme. Laura continuou. Você quis fazer isso diante de todos. Ela abriu um pequeno sorriso. Então vamos continuar diante de todos.
Eduardo apertou os punhos. Você está tentando transformar isso em um julgamento público. Laura respondeu calmamente. Não. Ela deu um pequeno passo à frente. Você fez isso sozinho. Eduardo permaneceu em silêncio. Laura então disse algo que fez várias pessoas prenderem a respiração. A partir de agora, o próximo passo é oficializar o divórcio. A jovem mulher ao lado de Eduardo arregalou os olhos. Espera, isso significa que Henrique respondeu com naturalidade. Significa que todos os bens construídos durante o casamento precisarão ser avaliados. O murmúrio no salão aumentou. Laura terminou com uma frase tranquila. Inclusive a empresa. Eduardo ficou completamente imóvel. E naquele momento, pela primeira vez naquela noite, ele começou a perceber que aquela festa poderia terminar de uma forma muito diferente do que ele havia planejado. O silêncio no salão parecia mais pesado do que em qualquer outro momento daquela noite. Durante minutos que pareceram longos demais, ninguém teve coragem de falar. Eduardo continuava parado no mesmo lugar, segurando o pequeno estojo do anel que poucos minutos antes ele havia erguido com tanta confiança. Agora aquele gesto parecia distante, quase absurdo. Tudo tinha mudado rápido demais. Os convidados, que antes assistiam à humilhação de Laura, agora observavam Eduardo com um misto de surpresa e desconforto. Laura permaneceu calma. Ela não demonstrava raiva. Não havia gritos, não havia desespero. Apenas uma serenidade firme, como alguém que finalmente decidiu encerrar um capítulo longo demais da própria vida. Eduardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você acha que venceu alguma coisa com isso? Disse ele, tentando recuperar parte da arrogância que tinha no início da noite. Laura olhou para ele por alguns segundos antes de responder. Isso nunca foi sobre vencer. A resposta simples fez várias pessoas prenderem a respiração. Eduardo franziu a testa. Então o que é? Laura respirou fundo. É sobre verdade. Ela deu alguns passos lentos pelo salão, observando as pessoas ao redor. Muitos dos convidados agora pareciam refletir sobre tudo o que haviam presenciado. Durante anos eu acreditei que estávamos construindo uma vida juntos. Continuou Laura. Mesmo quando as coisas não eram fáceis. Ela olhou novamente para Eduardo. Eu acreditei em você. Eduardo permaneceu em silêncio. Laura prosseguiu. Mas hoje você decidiu mostrar quem realmente é. Ela fez uma pequena pausa. E isso foi importante. Eduardo soltou uma risada curta. Importante? Laura assentiu. Sim. Ela voltou a olhar para os convidados. Porque agora ninguém precisa fingir mais nada. Algumas pessoas começaram a concordar discretamente. Henrique continuava observando em silêncio. Laura então voltou a encarar Eduardo. Você passou anos dizendo que construiu tudo sozinho. Ela deu um pequeno sorriso. Hoje todos descobriram que essa história não era tão simples. Eduardo apertou os punhos, mas já não parecia ter argumentos. A jovem mulher ao lado dele estava completamente calada. Laura continuou, mas sabe qual é a parte mais importante de tudo isso? Eduardo respondeu com irritação. Qual? Laura falou com calma. Eu não perdi nada esta noite. A frase fez algumas pessoas trocarem olhares. Eduardo respondeu imediatamente. Você perdeu o seu marido. Laura olhou diretamente para ele. Não, ela balançou a cabeça devagar. Eu perdi isso há muito tempo. O silêncio voltou a dominar o salão. Laura respirou fundo mais uma vez. O que eu realmente ganhei hoje foi liberdade. As palavras ecoaram no ambiente. Laura então pegou sua bolsa que estava sobre uma das mesas. O gesto simples chamou a atenção de todos. Ela caminhou até ficar frente a frente com Eduardo pela última vez. Durante alguns segundos os dois apenas se olharam. 15 anos de história estavam ali, resumidos naquele momento. Laura então falou com uma tranquilidade que ninguém esperava. Eu realmente espero que você encontre a vida que disse querer. Eduardo não respondeu. Laura continuou. Porque eu finalmente vou viver a minha. Ela virou o corpo lentamente. Os convidados abriram espaço enquanto ela caminhava em direção à saída do salão. Cada passo parecia leve, livre. Quando chegou perto da porta, ela parou por um instante. Virou-se novamente para o salão cheio de pessoas que haviam testemunhado tudo. Às vezes, disse ela, o momento mais difícil da nossa vida é exatamente o momento que nos salva.
Algumas pessoas ficaram em silêncio absoluto, outras pareciam emocionadas. Laura então abriu a porta e saiu do salão. E naquele instante, muitos perceberam que aquela noite não tinha sido apenas o fim de um casamento. Tinha sido o começo de uma nova vida. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, escreva um comentário contando o que achou e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Sua interação ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa.